Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu começo a primeira aula do nível intermediário de como utilizar Insomnia para os seus testes de EPI. Então, hoje vai ser a aula de hoje vai ser criar as primeiras asserções, né? Que é realmente, ok, Priscila, agora eu sei criar um ambiente, eu sei fazer requests, eu sei fazer carry variables, eu sei montar o meu ambiente de teste. Mas como que eu posso utilizar isso para fazer meus testes de verdade de forma automatizada, né? Fazendo asserções para validar campos e tudo isso que eu só dê um play e rode para mim. Que eu não preciso ter que rodar carry por carry e isso gere uma evidência. Como que eu faço isso? Bom, a gente vai ter essa aula vai ser dividida em duas partes para vocês entenderem bem o conceito. Nessa parte 1, vocês vão entender como que funciona a estrutura, aonde encontrar isso na documentação do Insomnia, qual é a lib que o Insomnia usa para fazer essas asserções e validações, que também é importante vocês entenderem como que ela funciona, que para quem está chegando agora no mundo de fazer os seus testes automatizados de API e utilizar uma lib para fazer essas validações, a documentação pode ser um pouco confusa, mas que ao passar do tempo isso fica tão natural que é muito mais tranquilo de fazer os testes. Então, por isso que eu vou dividir em duas partes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso, como configurar um ambiente no Insomnia e um pouco da lib. E aí, na próxima aula, a gente vai pôr a mão na massa mesmo, que aí fica duas aulas bem separadas, não muito longas, que é o objetivo de todas as aulas, e vai ser melhor aproveitado o tempo. Então, bora lá para a primeira parte. Então, vamos começar. Deixa eu configurar aqui. Vamos começar, então, com a primeira parte, que é falando na documentação do Insomnia, né? Aonde é que vocês podem utilizar ela, onde é que vocês podem ler e tudo mais, para vocês já terem uma noção do que vem pela frente, ou vocês mesmos começarem a tentar desbravar esse mundo de criar os testes unitários, que é como o Insomnia fala, né? Isso pode assustar um pouco, tipo, Priscila, como é que eu vou fazer unit test, tipo, teste de unidade, assim, isso daí não é uma responsabilidade do dev, não seria isso? Não, gente. Os testes de unidade pode sim serem feitos pelo dev, mas o QA também pode fazer. E isso fica muito bem claro aqui nessa documentação do Insomnia, o que seria esse teste de unidade, né? Então, vou dar um zoom aqui, que fica mais fácil de vocês enxergarem o que eu vou trazendo para vocês. Então, aqui eles falam que esse teste de unidade, ele é um teste de funcionalidade em si, né? Então, tipo, eles têm essa documentação disponível, onde eles mostram como criar um teste de unidade, como deletar, como fazer uma suíte, né? De tipo, você não rodar somente uma requisição, e sim construir toda uma suíte de teste para rodar vários cenários em sequência. Como que vocês trabalham com JSON, como vocês trabalham e manipulam esse JSON para vocês conseguirem capturar os parâmetros que vocês precisam e fazer as validações necessárias, como fazer os requests, como fazer debug, que é depois dessas aulas de asserções, vai ter uma aula de debug para vocês entenderem como debugar o código de vocês e entenderem por que está dando um erro, ou por que está retornando um dado, o teste está dando certo, mas está retornando um dado não esperado. Então, vocês vão entender como fazer esse debug de código através do Insomnia. E o nível avançado, que já está aqui num spoiler, mas no nível avançado, vou mostrar para vocês como rodar esses testes de forma integrada numa pipeline. Então, isso deve ficar um pouquinho mais para frente. Então, aqui tem tudo que eu vou trazer de forma ilustrativa para vocês na aula, de passo a passo, tá tudo documentado aqui, então vai estar aqui nos comentários do vídeo. E vamos começar a botar a mão na massa, né? Vamos começar pela parte inicial, que é no Insomnia, que a criação do ambiente é um pouquinho diferente das collections, né? Que no início a gente criou uma collection, a gente veio aqui em Create, Request Collection e criou uma pastinha, e através dessas pastinhas a gente
colocava todas as nossas requisições, né? Só que agora a gente está falando de fazer testes. E aí muda um pouquinho a estrutura, mas a gente pode reaproveitar o código que a gente já escreveu nessas collections, né? Que é o que facilita bastante. Então, como que a gente começa? A gente vem em Create mesmo, só que a gente vai criar um New Design Document. Quando vocês clicarem nele, vocês estão vendo que muda um pouco, né, da collection. Aqui a gente tem um arquivo, a gente vai dar um nome para o arquivo, que a extensão dele é .yam. Ok, então vamos botar um nome, que vamos botar teste de unidade. E vamos dar um .yam. Quando a gente der o create, ele vai te redirecionar para uma outra tela. Aí vocês estão pensando, meu Deus, Priscila, a tela é totalmente diferente da que a gente estava fazendo os testes. Tipo, como que eu vou me encontrar nisso? Bom, não é difícil, tá, gente? Essa parte aqui de designer a gente vai utilizar em uma outra aula. O que nos importa é a parte de debug, que é onde nós vamos trazer para cá as nossas collections, que a gente vai testar as asserções, que vocês vão ver que é a mesma tela lá que a gente estava utilizando nas collections, é a mesma tela daqui. E nós vamos utilizar a abinha de testes, que aqui nós vamos criar a nossa suíte e nós vamos criar nossas asserções. Tudo por aqui. Então, vamos voltar na nossa collection, né, que a gente estava utilizando na outra aula. E aí vocês podem escolher qualquer uma, tá? Das que a gente já fez anterior. Eu vou utilizar a da aula passada, tá? Que é a mais atual, que é da SpaceX. Então, eu vou utilizar ela como base e eu vou dar um move para ela. Vocês têm a opção de duplicar a carry, né? A gente pode duplicar isso aqui para não perder. Aí eu botei unidade só para saber que é teste de unidade. E aí aqui no pontinho nessa setinha para baixo eu clico e dou um move. Quando eu dou um move, ela vai dar a opção de selecionar um dos workspaces que eu tenho. Então eu vou selecionar esse ambiente aqui que foi o que eu criei agora, que é o teste de unidade. Então vamos clicar, selecionar ele. Quando ele estiver selecionado, a gente dá um move. Ele já moveu, como vocês podem ver, não está mais aqui, por isso que é bom dar o duplicate, né? Eu vou voltar no dashboard e vou voltar para o meu documento, né? Vocês podem ver que a API veio para cá sem problema nenhum. Só que faltou o environment, né? Então, ou a gente, como o nosso environment era somente uma URL, vocês podem criar um novo, tá? Ou vocês podem ir lá mover, mas como é o mesmo é só uma URL, então eu vou só copiar aqui, que é simples, e vou criar um environment novo aqui. Mas se vocês quisessem, vocês poderiam ir lá e copiar sem problema o environment também, que não iria dar, não vai interferir no processo. Então, vou selecionar o meu environment, eu escrevi diferente, né? Eu vou copiar aqui para ter certeza que eu escrevi certo agora, agora escrevi. Bom, a primeira parte da aula, que era montar o ambiente, a gente conseguiu fazer. Então agora a gente vai ir lá um pouquinho para a documentação do Chai.js para eu mostrar para vocês o que é essa documentação, como é que é a estrutura, os tipos de sessões que tem lá dentro e depois fazer um teste bem simples e rápido aqui. E na próxima aula a gente vai começar a detalhar mesmo, passo a passo, de vários tipos de asserções que a gente pode fazer. Então, bora lá para a documentação
do Chai. Bom, vocês podem procurar por Chai JS, tá? No Google, que vocês vão achar esse site. Vou até maximizar aqui, que aí fica mais fácil de vocês ficarem olhando. E aqui ele fala que ele é muito utilizado tanto para BDD quanto para TDD, né? Aqui tem a opção de download, porque tu pode vincular no teu repositório, tu pode utilizar na tua automação. Mas nesse caso, como ela já é integrada, essa biblioteca já é integrada dentro do Insomnia, não vai ter essa necessidade. Então, aqui é mais para vocês entenderem como funciona. E aqui eles nos trazem 3 opções de forma macro do que pode ser feito. A gente tem o should, tem o tipo de validação should, né? Tem o expected e tem o assert. Qual é que é a diferença dessas 3? Quando que eu utilizo uma, quando eu utilizo a outra ou a outra? O should é como se fosse uma obrigação. Como no inglês tu fala should have, nananã. Ou seja, é uma obrigação. Então, quando tu utiliza o should, tu tá dizendo, cara, esse parâmetro aqui tem que ser dessa forma. Não tem outra forma. Se retornar de outra forma, tá errado, não vai estar certo. Então, quando vocês forem passar uma certeza que, tipo, não existe outra opção a não ser aquilo, vocês vão utilizar should. O expected. O expected é algo que tu espera, sabe? Eu espero receber tal coisa, mas talvez possa me retornar outra. Tu espera que aquele dado seja retornado. E o assert, tu valida se o assert é mais uma validação de tu passa um dado e outro e tu faz o assert daquelas 2 propriedades. Como vocês podem ver aqui, que ele está passando um dado e está vendo se ele é do tipo string. Está perguntando se isso daqui é igual a bar. Então, tipo, assert, tu faz comparações e tu valida se aquela informação está correta. De forma resumida. Tá, Priscila, entendi quando mais ou menos utilizar cada uma, né, dessas validações. Vocês entendendo isso, aqui tem outras informações relacionadas à automação, de quando tu faz um projeto de automação em si. Mas entendendo isso, vocês podem ir para a API. O que quer dizer API? Aqui nessa parte de API vai estar a documentação de cada uma delas, tá? Então, aqui eles falam que tem os tipos de asserções, né? Que o expected e o should, eles abordam mais conceitos de BDD e os asserts são mais voltados para TDD. Então, a gente tem a referência relacionada aos expected e o should, e nós temos a documentação relacionada a assert. E depois temos a possibilidade de ter plugins e teste online da suíte e tudo mais. Nós iremos nos focar na próxima aula no expected e no should, né? No finalzinho desse, na próxima, que são voltadas mais para o BDD, né? Então, aqui a gente tem um guia, tá? Que a gente tem os chains, que o que são esses chains? São composições que tu vai juntar junto com o teu expected ou o teu should. É meio complexo? Pode ser meio complexo no início. Mas aqui tem vários exemplos de como utilizar, tá? Aqui tem um exemplo de como utilizar o not, aqui tem um exemplo de como utilizar o deep, a opção de utilizar o nested, o on, ou seja, cada uma dessas palavrinhas que estão aqui fazem algum tipo de asserção.
Dependendo do teu teste, tu vai utilizar uma delas, tá? Aqui tem opção de order, aqui tem opção de N, aqui tem opção de all. Isso é muito interessante vocês lerem o que significa e um exemplo aqui de baixo para vocês começarem a entender o que cada uma dessas, vamos supor, cada uma dessas keys fazem no seu teste. Bom, pensando nisso, com todos esses exemplos que tem aqui do lado, deixa eu aumentar a tela. Tem vários exemplos para te validar se é uma string, se é para validar um objeto, se retornou o status correto. Aqui tem vários. Vocês podem ver que eu estou aqui dando scroll e ainda tá lá em cima. Tem muitas coisas. Mas vamos começar a botar a mão na massa. Vamos fazer um exemplo bem simples para na próxima aula a gente começar a se aprofundar em outros tipos de validação, tá bom? Então vamos voltar lá no nosso projeto do Insome. Dá um zoom. E vamos ver aqui, a gente tem nossa primeira carry, né? Quando a gente vem aqui em teste, né? Só para ter certeza, a gente pode vir aqui em debug e executar para ver se está executando certinho, se não deu nenhum problema. Então a gente vem em teste e nós vamos na opção New Test Suite. E aí a gente vai clicar e nós vamos dar um nome para essa nossa suíte de teste. Então essa nossa suíte de teste é SpaceX. Nós vamos criar essa suíte. Quando a gente cria, é bem similar à outra tela que a gente estava, né? Essa tela aqui de debug. É bem similar, só que com menos coisas, né? Que o que tem aqui? Todas as tuas suítes de testes vão ficar desse lado. Aqui tu tem um nome para te saber qual suíte que tu está rodando. Tu tem a opção de dar um new test para escrever um novo script de teste e o run test que ele vai executar. Vamos escrever um novo teste bem simples, tá? O Insomnia, quando tu clica em new test, ele pede para te colocar um nome naquele teu teste. Ele automaticamente cria um que é para retornar 200, que é esse caso. Ele já até botou um nome, que é returns 200. E quando tu dá um new, ele vai te dar essa opção, que é o nome, e ele vai mandar tu selecionar qual request que tu quer fazer a validação. Então, vamos validar o primeiro, que é de users. E quando tu expandir, ele automaticamente aqui, ele já construiu o primeiro teste para ti. Que ele está dizendo o quê? Ele vai esperar, que é o await, vou esperar um Insomnia fazer um send da requisição. Quando ele fizer esse send da requisição e ele tiver a resposta, ele vai armazenar a resposta dentro desse response 1, que é uma constante. Uma coisa muito importante também, para vocês saberem, o Insomnia utiliza JavaScript para fazer as escritas do teste, tá? Então, essa construção é baseada em cima da linguagem JavaScript. Se vocês escreverem um outro tipo de linguagem, ele não vai entender e vai começar a dar erro. Então, para vocês escreverem os testes de vocês, tem que utilizar a escrita JavaScript. Aí vocês estão se perguntando, ai, Priscila, mas agora, além de eu ter que aprender o Insomnia, eu vou ter que aprender JavaScript. O básico, sim, tá? Se tu quiser fazer testes mais incrementáveis, assim, mais robustos, com mais coisas, aí tu vai precisar ter um domínio maior. Mas se os teus testes são bem básicos, como os que eu vou mostrar, não tem tanta necessidade de tu ter um domínio tão aprofundado. Se tu tiver um domínio básico do que é JavaScript, o que são variáveis, como capturar um dado, isso já vai fazer vocês conseguirem se virar. E isso é o que eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas. Então, fiquem tranquilos. Mas, voltando aqui ao request. Quando ele termina de enviar a requisição, tudo o que retornou vai ir para dentro dessa variável, response. E essa variável do tipo que é uma constante.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um expected, que é, eu espero, né, que o meu response1.status, o que é esse ponto? A requisição vai retornar um monte de dados, um monte de dados. Não necessariamente, quando a gente roda o teste, a gente vê só esse dado bonitinho, né? Que é o que está aqui, que é o response, que seria aquele response1.body. Esse é o body da requisição. Só que a gente tem muitas outras coisas que retornam numa requisição. Se vocês estudarem um pouquinho mais de estrutura de requisição, vocês vão ver que retorna header, retorna parâmetros, retornam vários tipos de dados que às vezes vocês conseguem ver por aqui, ó. Algumas das informações, né? Que é o que a gente consegue ver nessas outras abinhas. Mas tem vários outros dados que a gente vai vendo nas próximas aulas. Então, ele está dizendo que o response 1 no ponto status, o valorzinho que tem que estar armazenado dentro desse caminho, que é response.status, tem que ser to equals, equal. E está passando um número que é 200, ou seja, o status que me retorna daquela requisição tem que ser 200. Ah, Priscila, mas aonde é que isso está na documentação lá do Shai? Bom, vocês podem, bem fácil de consultar, vocês podem vir por aqui e procurar o equal. Ó, equal. Quando vocês clicarem, ele vai redirecionar a página para a documentação do equal. E aqui ele vai falar que esse assert, ele é do tipo que é igual, igual, igual. Porque no JavaScript, quando tu dá igual, 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 quer dizer que não basta somente o retorno ser igual, o tipo dele também tem que ser igual. Por exemplo, não adianta o teu response.1, deixa eu ver se tem um exemplo por aqui. Vou vir aqui mesmo. Por exemplo, não adianta esse response1.status retornar 200 em forma de string. E o que eu estou passando aqui é 200, só que é um número. Então, se retornar um 200 em formato de string aqui, vai dar erro na minha asserção. Porque o número pode ser igual, mas o tipo daquela variável não é. Então, isso que é o equals. O equals ele vai validar tanto o que tem dentro da variável quanto o seu tipo. E aí, se vocês forem lendo aqui os outros exemplos, ele vai dar vários exemplos. E o interessante daqui é que ele diz qual é a forma recomendada de tu escrever teu teste e a forma não recomendada que mostra que não é uma boa prática. Então, com base nisso, vocês já entenderam a estrutura, já entenderam o que esse equal quer dizer. Vamos rodar o teste para ver o que vai ser a resposta? Quando vocês derem um run test, ele vai rodar e falou, ó, essa tua requisição, esse teu endpoint, quando fez a requisição para nós aqui, a gente já recebeu 200. Tá, Priscila, mas como é que eu tenho certeza que deu certo? E nos status HTTP, o 200 quer dizer que a requisição foi executada com sucesso, ou seja, não teve nenhum problema nela. Vamos, por exemplo, ou colocar o número 500, que 500 quer dizer bad request, que deu algum problema na requisição e a gente não pôde ter os dados que tu está querendo. Vamos ver o que acontece quando eu digo que o status que retorna da minha requisição tem que ser 500. Quando eu dou o run test, ele diz que o teste falhou. Por quê? Porque eu espero que o 200 que me retornou seja igual ao 500 que eu solicitei. Então, falhou o teste. Então, isso mostra que a asserção anterior estava correta. Ah, Priscila, mas aí vocês vão me perguntar, Priscila, mas tudo que é requisição tem que retornar 200? Não. Aí, para isso, você tem que conhecer um pouquinho dos status HTTP. Vocês podem dar um Google aqui, vou mostrar para vocês. Vocês dão um status HTTP.
E aí, aqui, ó, códigos de status de resposta HTTP. Você pode entrar, tem vários lugares que vocês podem consultar, e tem a parte de desenvolvimento do Mozilla. E aqui eles vão te trazer vários tipos de status e o que quer dizer cada status. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do que é cada status, o que é cada númerozinho, o que ele corresponde, só procurar nesse tipo de documentação que eles vão dar, ó, status 100, 101, 103. Então, aqui tem vários tipos de status. E aí vocês vão acabar conhecendo um pouquinho mais do que é cada um deles. Mas, voltando lá, para o nosso insônia. A gente fez o nosso primeiro teste. O nosso primeiro endpoint a gente validou que tá ok. Mas e o nosso segundo endpoint, que é o user que eu estou passando? Vamos validar se ele também está retornando 200? A gente escreve, dá de novo um new test. Podemos deixar esse nome mesmo, não tem problema nenhum. E eu vou selecionar o request que eu quero. E aí eu estou dizendo, vocês vão ver, ele escreve a mesma estrutura de teste. Então, quando eu dou um send, ele vai me mostrar que meus 2 testes passaram sem problema nenhum. Então, essa é a estrutura básica de uma suíte de teste utilizando o Insome. E a primeira seção, que é a seção básica que eles mostram. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou muito confuso, coloque nos comentários a parte que vocês não entenderam, que vocês ficaram com dúvida. Ou vão lá no meu Instagram, que é a Priscila de Araújo, e me mandem um inbox falando que não entenderam, que estão com alguma dificuldade, que eu elaboro um material para ajudar vocês a entenderem mais a dificuldade de vocês. Então, essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai aprender a manipular os objetos da nossa requisição e a gente entender um pouco mais de outros testes que a gente pode fazer, de outras validações que a gente pode fazer. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula de as sessões. Tchau!